Olá pessoal, então gravar um vídeo aqui num formato um pouco diferenciado, eu às vezes faço dessa questão de mudar um pouco o formato de vídeo, gravar outras formas, de outra maneira. Nem sempre vocês gostam, mas eu sempre vou testando aí para ver o que fica, o que a gente pode continuar utilizando, e o que o pessoal não aprova tanto normalmente eu já vou descartando. Afinal, eu sempre digo que seria hipocrisia dizer que eu não quero acessos no canal, porque se você coloca um conteúdo público, você espera que o público acesse. Pretendo falar um pouco aqui a respeito de uma coisa que eu venho pensando recentemente. Claro que isso é uma discussão já de tempo. No Brasil teve um incidente há uns 4, talvez mais 5 ou 6 anos atrás, que desencadeou muito essa discussão. Na época eu acho que nem tinha o canal ainda quando aconteceu essa situação. E depois, com outras questões que foram aparecendo, muita gente questionando a respeito disso, eu parei também para pensar muito a respeito disso, que é a nossa noção de humor. Então, vou falar mais pelo brasileiro, porque cada país tem um humor muito característico da sua região, da sua cultura. E como eu tenho mais proximidade com o humor brasileiro, obviamente, porque é o país no qual eu estou inserido, eu posso falar melhor a respeito do nosso humor, talvez nem tanto a respeito do que tem no restante do mundo por aí. Mas teve um episódio há alguns anos atrás com um humorista que, durante um programa de televisão bastante famoso, conhecido, ele acabou fazendo uma piada que muitos consideraram que foi longe demais. Ele acabou sendo processado por essa piada, porque ele fez uma piada que meio, por um lado, era bastante ofensivo por si a piada, por outro lado dava algumas conotações até de pedofilia para quem interpretasse de uma maneira específica a piada. Acredito que na época, e hoje eu tenho mais tranquilidade para falar a respeito disso, porque também estando mais afastado do acontecido, não fica muito aquela coisa, você está defendendo o cara, porque realmente já passou, o que ele tinha que ouvir ele já ouviu. A população, realmente a sociedade brasileira se posicionou muito a respeito desse acontecido, alguns a favor, outros contrários, uma grande maioria contrária, mas enfim, já tiveram todas as manifestações afloradas e as questões assim mais impulsivas já foram ditas a respeito desse acontecimento. Acredito que muita gente também se exacerbou ao falar e perdeu muita coisa de conotação, perdeu a análise de muitos fatores. Era um momento em que ele fez essa piada, era um momento específico, era um momento que ele estava em um desencadear de pensamentos específico. Tinha muita gente em volta fazendo outras piadas mais leves que acabaram conduzindo e favorecendo a entrada dessa piada muito mais pesada que ele fez. Não acho que isso justifique ofender, ao contrário, vocês vão ver ao decorrer do que eu vou explorando nesse vídeo que eu tenho muito posicionamento contrário à maioria das formas como nós trabalhamos o humor hoje, mas acredito também que é preciso que nós tenhamos também um pouco de uma análise mais ampla, não sair julgando a situação descontextualizada, porque realmente fica muito fácil de apedrejar uma pessoa quando você não entende os motivos e como que as coisas se desenrolaram até aquele ponto. Então, uma é eu dizer que um sujeito matou outro. É um criminoso, é um assassino, isso e aquilo. Outra é eu dizer, o sujeito matou outro para se defender ou para defender um familiar. Já é outra história. Então, o contexto muda muito a análise das questões. Enfim, por que isso? Eu trago essa discussão porque eu parei para pensar muito recentemente, durante esse ano, sobre a forma como nós vemos o humor. E quando eu escrevi o projeto Filosofia da Psique, inclusive uma das propostas que está dentro do projeto, vocês conseguem acessar ele no canal. Na descrição do canal tem um link que joga para uma página de um blog nosso, onde está descrito toda a proposta do projeto Filosofia da Psique. Acredito que está na hora já de rever aquele projeto e atualizar algumas coisas, mas lá de maneira geral está boa parte do que nós nos propomos a fazer, do que nós nos posicionamos contrários que seja feito, é uma espécie de ética do projeto.
E nesse projeto eu coloquei inclusive justamente essa questão de que uma das propostas do Filosofia da Psique é não incentivar piadas que desrespeitem grupos, desrespeitem orientações sexuais, desrespeitem aspectos religiosos, não promover nenhum tipo de piada, de humor nesse sentido. E aí eu fiquei pensando muito a respeito de como as nossas piadas são construídas, quais são os objetos das nossas piadas, e assim, ficou muito evidente uma coisa que muitos humoristas, por sinal, já vêm discutindo e trazendo a respeito, que se nós tiramos, alguns filósofos, por sinal, também têm discutido isso, que se nós tiramos das nossas piadas a loira, o gay, ou uma nacionalidade estrangeira, português, argentino, enfim, se nós tiramos das nossas piadas atrasos cognitivos, o deficiente, a pessoa com limitações específicas, limitação auditiva, limitação visual, se nós tiramos esse público das nossas piadas, nós ficamos sem piada. E se você parar para analisar e colocar numa lista todas as piadas que você conhece, e aí começar a excluir realmente toda piada que fale da religião de algum povo, toda piada que fala mal, por exemplo, de macumba, toda piada que fala mal de evangélico, toda piada que fala mal de testemunha de Jeová, se você começar a excluir toda piada que fala mal de loira, toda piada que fala mal de português, de argentino, toda piada que fala mal de alemão, se você de africano, se você começar a excluir cada uma dessas piadas que por exemplo, fazem apologia à violência, piadas que fazem apologia à escravidão, se você começa a excluir todas da tua lista, você perceberá que dificilmente sobrará uma única piada. E aí o que eu trago com isso? Uma justificativa, então não podemos ser tão politizados em relação à piada, não podemos ser tão críticos referente a esse conteúdo ou a isso. Na verdade, a discussão que eu trago é justamente inversa. Eu acredito que está mais do que na hora de nós nos revermos no nosso humor e talvez de fato ou parar de fazer piada ou encontrar uma forma diferente de fazer humor. Porque eu fico pensando, muita gente justifica com mas a piada alivia o estresse do dia a dia. Ok, alivia, tá bom, alivia. Mas lembremos que, ou então, a piada é só uma distração, é só uma forma de aliviar a tensão. Lembremos que na Roma Antiga era muito aceito, por sinal era muito bem visto, jogar dois gladiadores numa arena para se matarem, e isso era visto como algo divertido, como algo para aliviar o estresse, para passar o tempo. Lembremos que num período bem longo de tempo, durante vários anos, foi visto, por exemplo, nos circos, os truques e os shows com animais foram vistos como uma diversão maravilhosa, mesmo que esses animais por trás do espetáculo eram espancados, eram submetidos à situação de fome, ficavam em jaulas de 3x3, animais que precisam de no mínimo uma floresta inteira para se locomoverem, para realmente terem uma vida saudável. Tudo isso durante muito tempo foi visto como diversão, e após várias análises, hoje muito disso é entendido como inadmissível e inaceitável pela maioria das pessoas que tem bom senso, pelo menos. Então acho que essa justificativa de que se tirarmos a piada de negro, a piada de loira, a piada de português, ficamos sem humor, não é uma justificativa para continuarmos fazendo humor, fazendo piada, desmerecendo grupos, sendo racistas, sendo homofóbicos. E muita gente também justifica, é só uma piada. Lembremos também de uma lição muito importante que o Freud nos ensinou, afirmando que brincando pode-se dizer tudo, inclusive a verdade. Então, quando nós fazemos esse tipo de piada, ela diz respeito do que nós pensamos. Uma pessoa que pare para pensar a respeito da piada e que realmente seja contrária àquilo, ela vai
repensar muita coisa, vai rever muito posicionamento antes de fazer essa piada. Então é necessário que nós tenhamos um olhar mais crítico para muito do humor que nós construímos hoje, porque não dá para ficar com essa justificativa de que é assim, isso ajuda a sociedade a se aliviar do estresse, isso é divertido, porque como eu mencionei, muitas das coisas que hoje são inaceitáveis em determinados períodos de tempo foram vistas como diversão, como uma atividade para relaxar o estresse. Então não é justificativa. Precisamos sim rever muita coisa do nosso humor. Acredito também que algumas coisas referentes, por exemplo, à situação em que existem alguns canais, inclusive no YouTube, existem programas de televisão destinados a isso, fazem algumas pegadinhas, algumas brincadeiras envolvendo o público desavisado. Isso também eu fiquei olhando hoje, desenvolvendo um pensamento crítico a respeito, no sentido de que nós vemos em muitos países, e isso já foi apresentado também pelos próprios canais de televisão que mostram essas piadas, essas pegadinhas, essas brincadeiras, que muitas vezes por sinal são de extremo mau gosto. Muitas vezes esses mesmos canais já demonstraram que em certos países uma pessoa desmaia no meio da rua e as outras continuam passando, não dão muita atenção, não estão nem aí para outra pessoa caída. Mas aí eu me pergunto, quantas dessas brincadeiras não estão incentivando a mais pessoas a agirem assim? Talvez de início nem tenham sido esse tipo de brincadeira, de questão que fez com que as pessoas não socorressem a outra. Muitas vezes é uma coisa muito mesmo do nosso contemporâneo, de sermos mais focados em nós mesmos, de não prestarmos tanta atenção no outro. Mas eu me pergunto também o quanto que algumas dessas pegadinhas podem estar incentivando que isso seja ainda mais presente. Porque a pessoa desmaia ali, tá ok, aí a outra vai socorrer ela, passa todo um estresse, porque há em nós uma manifestação estressora quando estamos em uma situação onde temos uma vítima de alguma coisa, temos uma pessoa passando mal. Isso faz parte dos nossos instintos de sobrevivência como espécie, como sociedade. Então a pessoa vai ali acudir a outra, socorrer, passa todo um estresse, todo um nervoso, se bate, às vezes se atrasa para um compromisso que ela está indo, aí no final a pessoa levanta como se nada tivesse acontecido, olha para ela, dá aquele riso sarcástico e ofensivo, extremamente nojento realmente, esse tipo de brincadeira, porque desloca sentimentos, emoções nas pessoas com as quais ninguém se prepara para dar conta quando faz esse tipo de coisa. Aí a pessoa levanta ali, é só uma brincadeira, sorria pra câmera. E aí eu me pergunto, quanto disso faz com que essa pessoa nunca mais pare para ajudar a outra? Ou então em algumas situações onde a pessoa para ajudar a outra, daí acontece todo, não vou ficar descrevendo porque as pessoas já estão meio acostumadas. É só entrar aí no YouTube que você vai ver vários canais se utilizando desse tipo de situação, e que realmente cabe muito questionarmos o quanto isso é válido, a gente submeter pessoas a esse tipo de situação constrangedora, situações que são claramente assédio moral, situações que realmente fazem com que a pessoa se desincentive a auxiliar outra quando precisar de ajuda. Porque eu nunca sei se eu vou ajudar a outra, se a outra de fato está passando mal, se é uma tentativa de assalto ou se é só um babaca que não tem o que fazer, incomodando a vida alheia, ofendendo pessoas e fazendo com que pessoas que muitas vezes têm compromissos muito mais importantes percam o tempo para que ele ganhe visualização e ganhe likes em redes sociais. Então tem muito do nosso humor que precisa ser revisto. Temos que analisar muitos desses fatores que parecem divertidos para nós, mas que tem um custo dessa diversão muito alto. Temos que parar para pensar muito qual é o custo da diversão que estamos promovendo.